Boa noite, irmãos, graça e paz. É a nova modernidade, né? Mas faz parte. Eu gostaria de iniciar esse culto com um pequeno texto, um pequeno versículo de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, que vem bastante de encontro a esse momento, né? Momento que a gente está reunido em nome de Jesus. Hoje a gente vai celebrar a ceia, momento onde a gente passa por uma crise mundial em termos de saúde. Creio que nós passamos por uma crise também. Eu não diria crise, mas esse momento revela, na realidade, a profundidade e a estrutura da igreja brasileira e daqueles que se dizem cristãos. Porque esse momento demonstra muito o que vai no coração das pessoas. E esse texto de Coríntios, ele é muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, o Paulo diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Hoje a gente fala muito sobre a graça de Deus, as pessoas falam muito sobre a graça de Deus, porque a graça de Deus na minha vida é a graça de Deus. E é interessante que essa é uma desculpa para alguns cristãos, porque a gente está na graça, né? Mas uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não nos livra do pecado. Uma graça que não nos transforma, não nos faz mais parecido com Cristo. Que graça é essa? É a graça de Deus? Talvez não seja. E isso me falou muito forte hoje. E eu tenho percebido isso. Eu tenho falado aos irmãos que essa pandemia mostra o pior e o melhor de cada um de nós. E a gente vê exatamente isso. Eu tenho percebido, e depois se você for lá na minha página no Face, você vai ver o que eu escrevi não, que está postado lá, uma mensagem: estou de luto, né? E a gente tem a impressão que está de luto por causa do Covid, mas também por causa do Covid, mas também que essa pandemia revelou a cara da igreja, a cara dos cristãos, o comprometimento dos cristãos. Isso para mim é preocupante. Então Paulo fala assim: pela graça de Deus eu sou o que sou, né? A graça de Deus operando em mim. Então eu não consigo entender uma graça de Deus que nos livra do fogo do inferno, que nos livra de Satanás, que nos dá a salvação, mas que não nos transforma. Então essa é uma graça, meu modo de ver, muito barata. E a gente precisa rever o conceito então de graça. Então, baseado nisso, uma vez que nós estaremos meditando na palavra de Deus, celebrando a ceia do Senhor, é um bom momento para a gente rever essas coisas, né? Então eu gostaria de orar, pedir a Deus que nos abençoasse, que Deus nos dirigisse nesse momento, para que a gente pudesse então juntos celebrarmos ao Senhor. É claro que, lembrando que ontem, né, nós atingimos 100 mil pessoas que morreram. Ok? Embora as autoridades elas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com questões políticas, questões financeiras, e não estão preocupados com vidas. Nós, como cristãos, creio eu, como Cristo, estamos preocupados com as vidas, aqueles que estão morrendo, aqueles que estão se perdendo. Pode ser que o presidente não esteja, que o governador não esteja, que o prefeito não esteja, que os vereadores não estejam, os deputados não estejam, mas creio que como cristãos nós deveríamos estar preocupados com isso. E não achar que isso é normal. Que nem a pessoa diz assim, fala: olha, todo mundo vai morrer mesmo, esse é o destino de todo mundo. Já que todo mundo vai morrer, irmãos, vamos embora para casa e deixa a vida correr. Se Deus nos chamou para ser sal e luz. Então esse tipo de cristão que quer valorizar ou quer apoiar alguém que valoriza a morte, precisa rever o seu cristianismo. Já disse aos irmãos, que o reino de Deus tem uma outra perspectiva. O reino de Deus tem um outro significado. O reino de Deus tem outro padrão, outro valor. E como cristãos, nós valorizamos esse padrão. O reino de Deus não tem nada a ver com os valores desse mundo. Quer seja de um partido político, quer seja de uma ideologia, no que quer que seja. O cristianismo tem um compromisso com a vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Deus se preocupa assim com o ser humano, se Deus valoriza assim o ser humano, não há ninguém que tenha direito de menosprezar ou desvalorizar a vida de quem quer que seja. São 100 mil pessoas. Mas todo mundo vai morrer. São 100 mil pessoas que morreram de Covid. Eles estariam vivos se não fosse esse problema. Se tivessem tomado as precauções, se tivessem feito isolamento, se tivessem levado com seriedade. Sobre isso estou de luto. Ok? Então coloco assim, meus irmãos. Jesus, diante da morte, ele chora. Chora com o filho da viúva de Naim, chora com Jesus, com Lázaro, ele chora com aquela mulher viúva, ele chora com as irmãs de Lázaro. Jesus hoje, se estivesse aqui, estaria com essas famílias enlutadas, chorando com elas, porque a morte é uma desgraça, e nós, como comunidade da vida, comunidade do rei, devemos parar diante da morte e nos indignarmos também, e nos indignarmos com todo aquele que é favorável à morte, seja de quem quer que for, porque nós somos chamados para a vida. Então nós devemos ter essa consciência, orar para que Deus dê consolo a essas pessoas, que Deus abençoe, que Deus ilumine, que faça alguma coisa para que mude essa condição, porque do jeito que está, a gente corre risco de chegar ao Natal com 200 mil mortos, e é isso que a gente tem que ter em mente. Não adianta querer fazer uma coisa, é isso, a gente tem que ser crítico e olhar para o que está acontecendo e fazer aquilo que tem que ser feito. Acho que esse é o papel nosso como igreja, tá bom? Então todas essas coisas que a pandemia está mostrando, tem revelado o pior e o melhor das pessoas, porque nesse meio temos encontrado pessoas também, que são pessoas fiéis, pessoas íntegras, pessoas maduras, pessoas que estão fazendo a diferença. Mas a grande maioria, infelizmente, tem um caminho como esse. Oramos para que Deus possa nos abençoar, então. Pai, eu quero nessa noite louvar o Teu nome, e nós iniciamos esse momento, Pai, e em nome de Jesus, rogando ao Senhor a Tua manifestação, a Tua graça, rogando ao Senhor uma visitação poderosa. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a vida, porque Jesus, na sua morte, venceu a morte. Então nós, nessa noite, celebramos a morte da morte, na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós celebramos a vida, e nós nos levantamos e nos indignamos contra toda a decretação da morte, contra toda as coisas que afluem em benefício da morte. Nós, Senhor, não aceitamos isso. Nós nos levantamos contra principados e potestades. Deus, então nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor possa visitar essa nação, consolar aqueles que estão, Deus, enlutados, e a nós, Senhor, como igreja, que o Senhor possa dar consciência. Eu te peço um derramamento do Teu Espírito Santo, te peço um avivamento, te peço um renovo, te peço na realidade um milagre, porque para ressuscitar a igreja, somente o milagre do Senhor mesmo, somente o Senhor para chamar para fora aqueles que estão, Senhor, na indiferença, só o Senhor para chamar para fora, Senhor, aqueles que estão no descomprometimento. Mas, Senhor, isso prova que muitos não foram convertidos, muitos, Senhor, foram convencidos, e muitos, Senhor, se empenharam por esse caminho, não porque foram convencidos pelo Teu Espírito, mas porque, Senhor, de alguma maneira, entraram por um caminho que gostariam de tirar vantagem. Então nós oramos, Senhor, nessa noite, para que em nome de Jesus, o Senhor possa fazer um milagre, e assim o fazemos em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Se você quiser, se for o desejo do seu coração, se colocar em pé para adorar ao Senhor conosco. Queria começar com essa canção, convidando o doce e o Santo Espírito de Deus, que já se faz presente neste lugar. Que você possa fazer essa oração, dizer que o Espírito Santo de Deus é bem-vindo na sua vida, no seu coração, que Ele possa fazer morada dentro de você, que Ele possa te convencer e te conduzir os caminhos do Senhor. Amém? Não há nada igual, não há nada melhor, a quem se comparar.
a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Mais uma vez, não há nada, Senhor, melhor do que a vida do Senhor em nós. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Ansiamos a tua presença, Senhor. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade.
desejamos, Senhor, a cada dia ser cheios da sua presença, ser cheios do teu Espírito Santo, até que possamos transbordar, Senhor, até que as pessoas possam ver o Senhor em nós e tentem entender porque somos diferentes. E assim, Senhor, nós vamos conseguir apresentar quem o Senhor realmente é para essas vidas, Senhor, através das nossas vidas. Muitos vão se chegar a Ti. Então que nós sejamos cheios do Teu Espírito. O Teu Espírito Santo é bem-vindo em nós. Que o Senhor faça morada em nós, alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. E que o seu coração se encha de alegria nessa hora. Que você possa louvar e exaltar e glorificar a esse Deus. Porque só Ele é digno. Senhor, queremos Te alegrar com o nosso louvor. Queremos Te alegrar com a nossa adoração. Aleluia. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o Teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Eu vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Te amo, Te adoro, Te prostro pra Te adorar, Te alegrar. Te amo, Te adoro, me prostro só pra Te adorar, Te alegrar. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Vou Te alegrar com o meu louvor, eu quero Te tocar com o meu amor, poder Te abraçar, sentir o Teu pulsar, Teu coração bater ao meu. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno. Só o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Amém? Você pode se assentar.
Gostaria de compartilhar então o texto de Coríntios, capítulo 11, a partir do verso número 23, esse texto que Paulo fala a respeito da ceia, e a gente vai então trabalhar esse texto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23, a palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberes em memória de mim, porque sempre que comerdes deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Pois por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, e não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, diante da mesa posta, mesa da comunhão. Somos gratos pelo sacrifício do Cristo, e nós pedimos que Teu Espírito Santo possa falar no nosso coração nessa noite. O Senhor toma, Senhor, nosso ser, toma, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente, e que o nosso coração seja voltado para Ti. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Depois de um longo período, nós nos reunimos ao redor da mesa da comunhão, para, diante desses símbolos, pão e vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo, a gente celebrar, e esse sacrifício oferecido por Jesus em nosso favor para a remissão dos nossos pecados. Então, esses elementos, eles representam o sacrifício de Cristo na cruz. Eles nos lança para uma visão futura, de uma vida eterna, e onde Jesus então abriu essa possibilidade para um novo relacionamento com Deus. E Jesus sempre desejou ser lembrado pela igreja por causa da sua morte. E ele diz assim: todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. Quer dizer, relembrem esse momento, relembre o meu corpo, relembre o meu sangue, relembre o sacrifício. Então a igreja deve se lembrar que essa nossa união com Cristo, essa nova possibilidade de vida com Deus, ela só foi possível, e ela só é possível porque Jesus derramou, o seu sangue em nosso favor. Se não tivesse havido cruz, não havia essa possibilidade. Então Jesus deixou claro aos seus discípulos que isso seria importante, e ele deixa só duas ordenanças, para a sua igreja: o batismo, que é quando nós negamos a vida de pecado e nós morremos para essa vida, estamos testemunhando que nascemos com Cristo para uma nova vida. Isso é o significado do batismo. Então, diante da congregação, a gente faz esse ritual como esse simbolismo, e deixou a ceia, e a ceia é quando nós anunciamos através da sua vida, seu sacrifício, morte e ressurreição, a promessa de que ele vai voltar. Então nós celebramos a vida. Na realidade, a ceia tem esse significado. Portanto, menosprezar esse momento que é místico, porque místico de mistério, porque há um mistério envolvido por trás desse momento, olhar com leviandade para esta mesa sem discernir o corpo e o sangue de Cristo que aqui estão representados, é não dar devido valor ao sacrifício de Jesus. Esse é o grande ponto. Então, a ceia do Senhor, ela tem esse pano de fundo. Quando nós não valorizamos esse momento, esse mistério que está inserido por detrás do pão e vinho, nós não estamos valorizando o sacrifício do Cristo. Estamos menosprezando aquilo que Ele fez na cruz. Então Jesus diz: olha, quando vocês se reunirem, todas as vezes que vocês se reunirem,
façam isso em memória de mim, né? Embora os elementos sejam físicos, pão e vinho, eles trazem em si elementos espirituais, categorias espirituais que não podem ser menosprezadas, não podem ser vulgarizadas, não podem se tornar comum, um momento comum. Há algo profundo por detrás dessa celebração. Se fosse assim, Jesus não teria trazido isso para que a igreja pudesse então estar, todas as vezes que se reunissem, estava celebrando. Então esses símbolos, pão e vinho, têm um significado espiritual que fortalece o nosso relacionamento com Deus. Não é que você vai tomar o pão e o vinho e você vai ficar mais forte, agora você vai vencer o seu pecado. Não. É que quando você entende o sacrifício de Jesus, esse relacionamento com Deus se torna diferente, porque você está compreendendo o significado da cruz. Não é o pão e o vinho, mas é o que está por detrás, é o que ele simboliza, é o sacrifício do Cristo, e aí a importância. Então, esses símbolos, eles devem ser valorizados por alguns motivos. Primeiro deles, que a ceia foi instituída por Jesus. Não é a igreja batista, não foi nenhuma outra igreja que fala, vamos fazer aqui o momento da Eucaristia. O Paulo diz assim para a igreja de Coríntios, pois o que eu recebi do Senhor, o que também estou entregando. Quer dizer, eu recebi uma orientação de Jesus. Preste atenção, o Paulo não estava presente no dia em que Jesus celebrou a ceia, estava só os outros 12, né? E então, o Paulo não estava presente, ele não viu, mas de alguma maneira, ele diz aqui que o que recebi do Senhor, ele teve uma revelação de Jesus. E a percepção de Paulo é interessante, porque quando você olha os evangelhos, você vai ver todos eles dizendo, na noite que foi celebrada a ceia e tal. Aqui não, aqui o Paulo diz assim, na noite em que foi traído. Então a visão de Jesus sobre aquele momento é que ele seria traído. A visão dos apóstolos, dos outros apóstolos, é que naquele momento Jesus estava ali celebrando a Páscoa. Então há uma pequena divergência entre as visões. Então Jesus diz, olha, na noite em que fui traído, e aí o Paulo escreve exatamente isso. Então Jesus dá a ele uma orientação prática de como lembrarmos desse momento, né? Então a ceia do Senhor não é apenas um ritual, ela foi instituída na igreja para que ela repartisse o corpo e o sangue de Cristo. Quer dizer o seguinte, o sacrifício de Jesus é para mim e é para você, de uma maneira igual. Todos nós podemos participar desse sacrifício, todos nós temos acesso a esse sacrifício. Isso é o que ele vai simbolizar. Então Jesus deu esse simbolismo, disse que todos aqueles que têm esse acesso podem compartilhar do pão e de vinho, e que nesse momento a presença mística de Jesus estaria ali, ele seria manifestado. E manifestado de que maneira? Para trazer a nossa memória. Memória de quê? Quem nós éramos. E quando nós olhamos para isso, nós vamos perceber que nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, fadados a uma condenação eterna, porque nenhum de nós tem justiça própria ou qualidades que possam o justificar diante de Deus. Então a primeira coisa que nós devemos lembrar é que todos nós somos pecadores, destituídos da glória de Deus, e que se não fosse o sacrifício, o pão, a carne e o sangue de Cristo na cruz, nós não teríamos essa solução. Então quando olhamos para esses elementos, nós lembramos de quem nós éramos, e ao olhar para esses elementos, nós lembramos aquilo que Cristo fez por nós. Esse é o primeiro significado aqui, para lembrar quem nós éramos. Segundo, é para lembrar aonde nós estávamos. Paulo diz que nós estávamos longe de Deus, nós estávamos sem caminho, sem direção, como diz o Pedro, vocês não eram nem sequer povo de Deus, mas agora vocês foram reconciliados. Então vocês estavam longe de Deus, destituídos da glória de Deus, e vocês não tinham como voltar, vocês estavam numa condição de morte. É o que o Paulo vai escrever em Efésios, vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós éramos pecadores, estávamos destituídos da glória de Deus, condenados, né, a condenação eterna. Então a ceia nos lembra disso. Ela nos lembra que Jesus entregou a sua vida, nos lembra desse sacrifício, que Jesus deu a si mesmo em nosso favor.
Então, não é simplesmente o pão e o vinho, mas é olhar para a cruz e ver que ali o nosso pecado foi castigado, que ali na cruz as nossas dívidas foram pagas. Então, nós olhamos para esses elementos e entendemos o sacrifício de Jesus. Ele deu a sua vida. Não foi algo barato, não foi algo banal. Ele se entregou em nosso favor. Então, quando olhamos para esses elementos, nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus que foi feito por nós. E nós entendemos que o sangue de Cristo derramado na cruz pagou as nossas vidas, as nossas culpas, as nossas dívidas. Nós fomos redimidos na cruz. Nós estávamos presos por causa dos nossos delitos e pecados, acorrentados a esses pecados e dirigidos por Satanás. É o que o Paulo vai dizer. Então nós estávamos seguindo o príncipe deste mundo, né? E nós estávamos então mortos nesses delitos. Então nós estávamos escravizados. Jesus pagou o preço para a nossa libertação. Então a ceia traz esse simbolismo de que nós fomos libertos pelo sacrifício de Cristo. Então esse é o quarto ponto. O quinto ponto é que a ceia traz essa visão de uma glória eterna. Por quê? Porque nós participamos da ceia com essa promessa, porque Jesus diz assim: todas as vezes que vocês comerem e beberem desse pão, vocês anunciam a morte do Senhor até a sua volta. Então, quando nós celebramos a ceia, o que nós fazemos aqui? Nós dissemos que os nossos pecados foram perdoados, que Cristo morreu em nosso lugar, nós fomos redimidos, e que agora nós temos uma esperança de ressurreição, assim como Ele ressurgiu, e que essa esperança é uma esperança de vida eterna. Então a ceia nos lança para um momento futuro, não só para esse momento, mas para um momento seguinte. Então a ceia traz então traz esse simbolismo que foram instituídas por Jesus, mas esses elementos trazem também a importância disso. Porque sempre que vocês comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, a ceia em si traz algumas coisas nesse sentido muito importante. Primeiro, nós celebramos a vida. Por que celebramos a vida? Porque na morte de Jesus, a morte foi vencida, porque Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Então, nós celebramos nesse momento a nossa vida, porque nós estamos fadados a um destino, uma existência longe da presença de Deus. É o que nós chamamos de morte eterna. Mas Cristo nos trouxe para perto e nos deu vida. E é o que o Paulo diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então nós anunciamos vida. Nós anunciamos não somente uma vida eterna, mas aquilo que Jesus veio fazer. Ele falou: eu vim dar vida e vida plena, vida abundante. Quando? Aqui e agora. E o que é vida plena e abundante? É vida na presença de Deus. E essa vida na presença de Deus acontece nesse momento. A partir do momento que tivemos um encontro com Cristo, essa vida ela vai acontecendo. Não somente agora, não somente foi vencida no passado, como nós estamos vivendo uma vida agora e como ela acontecerá no futuro. Então nós anunciamos que nós ressuscitamos, que nós vivemos, estamos vivendo e viveremos por causa desse sacrifício. Outra coisa que nós fazemos, além de celebrar a vida, é celebrar a comunhão. Então nós compartilhamos aqui a ação de Deus, as coisas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós compartilhamos essa salvação, nós compartilhamos a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, nós compartilhamos com aqueles que estão do nosso lado, nós vamos compartilhando as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Então nós celebramos a nossa comunhão, de uns com os outros, mas a nossa comunhão com Deus. E compartilhamos então entre nós, remidos pelo Cristo. Então é um momento que celebramos então essa comunhão, celebramos a nossa união, porque agora em Cristo, nós estamos em Cristo, nós estamos na presença de Deus. Então nós em Cristo, nós fomos unidos com Cristo, e aí temos acesso a Deus. Nós unidos em Cristo, todos nós fomos unidos em um só corpo. Então
Esse é o corpo de Cristo reunido, essa é a igreja reunida. Esse é o lugar, ou esse é o momento, ou esse ambiente onde Deus habita. Porque nós fomos chamados para esse momento. E nessa habitação de Deus, é nesse momento que Deus vai se manifestando, que Deus vai transformando. É quando nós estamos reunidos. Então há uma ação sobrenatural de Deus. Por quê? Porque isso está na essência de Deus. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, como é que é Deus? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Então Deus é a primeira família. Deus é a primeira comunidade. Então, quando criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados para sermos uma comunidade. E o que acontece? É nas nossas relações, nos nossos compartilhamentos, que nós vamos sendo aperfeiçoados. Então, celebramos essa união, essa nossa comunhão. E também celebramos a nossa esperança. Esperança de que, da nossa salvação, a esperança que temos em Deus, dessa possibilidade de vida, a nossa esperança da volta do Senhor, de que Ele virá para nos buscar, esperança da glória eterna. Esse é o segundo ponto. Outra coisa importante que a igreja na ceia me traz, é a questão que é um momento de avaliação. Porque ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe sem discernir o cálice do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Richard Foster escreveu um livro chamado Celebrando a Disciplina, mas um livro chamado A Oração, Refúgio da Alma. Ele dá um testemunho que ele diz assim, que ele tentou viver o cristianismo, né, sem religião. Quer dizer, por 3 meses ele vive sem nenhuma disciplina externa, uma disciplina espiritual, sem nenhum suporte externo. Ele chama de suporte externo, sem leitura da Bíblia, sem liturgia, sem oração e sem culto. No final desses 3 meses, ele dá o seguinte testemunho. Ele diz assim: Deus foi gracioso para comigo naqueles 90 dias, mas de longe o que aprendi é quanto eu preciso dessas disciplinas, desses suportes, para que possa me manter na caminhada na direção a Deus. O que ele quer dizer? É que se a gente deixa de orar, se a gente deixa de estar em comunhão, se a gente deixa de estar praticando essas coisas, oração, leitura da palavra, a gente vai se distanciando. É isso que ele está dizendo. Então ele diz assim: eu descobri que padrões de externo, de devoção, formam uma estrutura base para o meu relacionamento com Deus. Está dizendo, olha, as disciplinas, enquanto eu leio, quando eu oro, quando eu compartilho, quando nós oramos, isso faz com que eu me fortaleça. E ele, sem essa estrutura, os meus desejos por Deus simplesmente não se mantêm. Então não é à toa que eu estava conversando com os irmãos agora há pouco, que essa pandemia, ela traz à tona, né, essa condição, porque as pessoas deixaram de estar juntas na comunhão, deixaram de orar, deixaram de estudar a palavra, deixaram de compartilhar, e eles não se sustentam, se distanciam naturalmente de Deus. E hoje você vai perceber que a boa parte está distanciado de Deus. Então não são, ele está dizendo assim, isso não são rituais, isso são meios da graça de Deus. Então, quando nós oramos, Deus age. Quando nós estudamos a sua palavra, Deus opera. Quando nós compartilhamos, Deus está também transformando. Esses são meios da graça de Deus que vai operando em nós. Mas quando nós deixamos de fazer essas coisas, nós nos afastamos de Deus. E os nossos desejos mais interiores, eles vão sendo realizados a partir daí. Então o autor de Hebreus vem e diz assim: olha, não deixe de reunir como é costume de alguns, não deixe de reunir como igreja, não deixe de congregar como igreja. O que ele está dizendo? Não abandone a congregação, não negligencie a sua participação na comunhão com os irmãos, na participação do pão, do vinho. Não fechem a sua Bíblia, não deixem de orar, não deixem de cantar, não deixem de adorar, não deixem de apoiar, não deixem de submeter, não deixe de confessar, não deixe de compartilhar. Porque quando nós deixamos de fazer essas coisas, naturalmente nós nos afastamos da presença de Deus. Nós nos afastamos porque essas coisas são meios de Deus para nos fortalecer, para nos sustentar. Então, quando nós abrimos mão dessas disciplinas, desses suportes exteriores,
o nosso coração vai se esfriando. E ele vai se perdendo. Por quê? Porque essas disciplinas são meios da graça de Deus para que nos mantemos na caminhada, para nos fortalecermos. Então, assim também a mesa da comunhão, a ceia, né? É um componente extraordinário. Para quê? Para aquecer o nosso coração, para entender o sacrifício, para celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo, para sermos renovados na nossa esperança, renovados nas nossos objetivos e expectativas. Então, esses elementos repartidos entre nós nos dão sentido de pertencer, de participar do corpo. Então, quando eu participo do pão e do vinho, eu tenho um sentimento de que eu pertenço a alguma coisa, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço à igreja do Senhor. Então ele ensina o seguinte: não coma e nem beba de uma maneira displicente, não tome indignamente. E o que é tomar indignamente? Tomar sem discernir esses elementos. Primeiro, esse é o momento que a gente vai entender que o que está sendo repartido é o corpo de Cristo, porque ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós. Aqui é o pão e o vinho, mas ele tem essa expectativa do corpo do Cristo. Primeiro, que o corpo do Cristo é puro, não há mácula, não há defeito. Então não há nenhuma maneira de você usar esse pão e vinho de uma maneira maculada. O corpo de Cristo, ele é santo, separado. O corpo de Cristo, ele é perfeito. O corpo de Cristo, ele foi entregue em nosso favor. E ele tem o valor do perdão. Então, quando a gente toma o pão e o vinho nas mãos, a gente tem isso em mente. É puro, é santo, tem um valor, tem um preço, ok? E ele é o perdão. Então, esse é o simbolismo. Então, aquele que come sem discernir isso, pensando que é um energético espiritual, né? Que come pensando que mais pão e vinho é só um simbolismo, ele não está discernindo o corpo do Senhor, ele não está entendendo isso. Então ele está comendo para a sua própria condenação, porque ele não discerniu o que é o sacrifício, ele não entendeu ainda. Então, se ele não consegue entender o valor do sacrifício, ele não consegue entender o peso do seu pecado. Se ele não entendeu o peso do seu pecado, ele ainda não entendeu a cruz. Por isso, ele ainda está condenado. Então, precisa entender esse valor, isso é importante. Segundo ponto aqui, é que precisa discernir a comunidade. Por quê? Porque a igreja não é o corpo de Cristo, sim. Então, nós, reunidos, nós não somos esse corpo? Somos. Então, o que nós vamos aprender aqui? Que eu não posso ser negligente. Porque quando nós estamos reunidos, Jesus está entre nós. E nós somos irmãos. Então eu não posso negligenciar o quê? O momento de culto, o primeiro dia da semana, né, o domingo, onde eu dedico a celebração ao Senhor. Eu não posso negligenciar o meu momento de oração, o meu encontro de louvor e de adoração a Deus, coroando a minha semana ou o meu tempo de comunhão com Deus. Eu não posso negligenciar o aprendizado da palavra. Eu não posso negligenciar o privilégio de poder dizimar e poder ofertar. Eu não posso negligenciar os meus dons, os meus talentos, o meu tempo e o meu recurso, porque são dados por Deus. Quando eu negligencio todas essas coisas, eu ainda não entendi o significado, eu não discerni a comunidade. E esse é um grande problema. Por quê? Porque tem muito cristão que ainda não discerniu o corpo de Cristo, a comunidade e esse simbolismo que está por detrás. A importância de estarmos juntos, a importância da ceia, a importância desse momento. Aí o Paulo vem e diz assim: se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízos. Então a ceia traz uma consciência de quem é Deus, de quem sou eu, do sacrifício que Ele fez em meu favor. E quando eu entendo isso, a minha consciência ela é expandida. E aí então eu posso concordar com a palavra de Deus.
E ao concordar com a palavra de Deus, eu sou convencido a mudar de direção. Isso chama-se arrependimento. Então a ceia é um convite para mudar de vida, mudar de direção. É uma nova dimensão de relacionamento consciente com Deus. Então isso influencia diretamente a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, influencia na minha consciência, e o arrependimento gera mudança. Então, quando eu disse lá no começo que uma graça que nos livra da condenação do pecado, mas não nos transforma, é que não houve arrependimento, porque não houve mudança de caminho, não houve mudança na forma de caminhar. Então a ceia traz a consciência de que eu preciso de mudança, de que eu preciso ser transformado. Então a gente entende o sacrifício de Cristo, e a ceia então é um espaço de perdão, porque o João escreve assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então é assim, o fato de reconhecermos a nossa fraqueza e confessarmos diante de Deus, abre primeiro a possibilidade de perdão. Por que se confessarmos? Porque os nossos pecados, irmãos, foram perdoados na cruz. E isso é tão maravilhoso, mas isso é tão incompreendido, que não se escandalize com o que eu vou te dizer, porque alguns indoutos vão usar essa palavra para pervertê-la. Mas isso é tão maravilhoso que todos os teus pecados, passados, presentes e futuros, já foram perdoados na cruz. Quando você comete o pecado e você reconhece que houve o pecado e confessa, o pecado que já foi perdoado na cruz é efetivado na tua vida. Você não precisa pegar um chicotinho e ficar se martirizando. Oh, que desgraçado, que maldito pecador sou eu. Quando você reconhece o seu erro, Deus é tão maravilhoso que quando você olha para a cruz, Ele diz para você: olha, o seu pecado já foi perdoado. Mas alguns indoutos vão usar essa frase que acabei de dizer para continuar pecando, porque ele banaliza e ele negligencia tão grande salvação. E essa é uma prova de que ele nunca foi salvo. Por quê? Porque se essa consciência de que o meu pecado foi perdoado e que Cristo morreu por mim, e esse foi o valor que Deus pagou por minha vida, e eu ainda assim continuo no caminho do pecado, é porque eu ainda não compreendi, não sei qual é a salvação. Então essa conversa de dizer: é a graça de Deus, Deus conhece, Ele sabe quem eu sou, esse papo é conversa de gente que não quer mudar de vida, é conversa de gente que não teve transformação, é conversa de gente que não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com o corpo, não tem compromisso com a obra. E se ele não tem esse tipo de coisa, de relacionamento, de atitudes, ele ainda não entendeu, ele ainda não recebeu perdão. Então a ceia me lembra que eu posso começar de novo. A ceia me lembra que eu posso ter um recomeço, porque há perdão na cruz. A cruz me dá essa condição, e que abre uma possibilidade de uma vida diferente, e me abre uma possibilidade de vida na intimidade e na comunhão com o Espírito Santo. Então, se aproximar da mesa do Senhor, da mesa da comunhão, a gente precisa ter essa consciência para entender o valor, entender o peso, entender a consequência da cruz, do que significa o sangue derramado na cruz, do que significa o sacrifício de Jesus, o quanto o sacrifício de Jesus pode transformar o universo. Por quê? Porque Paulo vai dizer que toda a criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, aguarda essa manifestação dos remidos. Então o sangue do Cristo na cruz do Calvário
transformou todo o universo, porque foi no sacrifício, e é no sacrifício de Jesus, que Deus nos carrega. Deus não nos carrega na sua santidade, Deus não carrega no seu amor, Deus nos carrega no sacrifício de Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus que nós alcançamos acesso a Deus, a graça de Deus. Então Deus nos carrega no seu sacrifício, porque Ele sabe que eu e você somos falhos e somos pecadores. Mas quando nós reconhecemos, quando nós entendemos essa verdade, quando nós entendemos o peso do sacrifício, quando nós entendemos o valor do sangue, então nós podemos ser transformados. Então o que nos falta é essa consciência, porque hoje muitos se perderam essa consciência de ser pecador, que na realidade alguém vai dizer, fala, você é mais que vencedor, você pode alcançar, você é um abençoado. É verdade, tudo isso, mas a consequência, ou quer dizer, a condição principal é essa, é a consciência de que eu sou pecador, e sem a graça de Deus na minha vida eu não sou nada, e é a graça de Deus que me faz vencedor, é a graça de Deus que me faz ser abençoado. Mas alguém que não tem a graça de Deus, ele é um desgraçado, ele não tem a graça, então ele não vai ser um vencedor, ele não vai ser um conquistador. Por quê? Porque ele não tem a graça de Deus, porque nem sequer ele tem consciência de que ele é pecador. E a graça de Deus nos leva nessa condição de reconhecermos quem somos, e a ceia nos chama para isso, para dizer, olha, somos pecadores, nós somos falhos, não somos merecedores, mas olhando para essa mesa, o sacrifício de Cristo, o seu corpo entregue, pendurado na cruz, o seu sangue derramado, é poderoso para me libertar, é poderoso para me purificar, é poderoso para transformar a minha vida e me fazer diferente. Esse é o grande problema, porque a gente vê uma graça que não transforma, a gente vê uma graça que não é operante, uma graça que não vai em direção ao outro, uma graça que não se compromete, uma graça que não se entrega, uma graça que não se doa. E não é isso que eu percebo em Deus. A graça de Deus é doadora, a graça de Deus é abençoadora, a graça de Deus ela atinge o coração da pessoa e transforma. E eu vinha pensando sobre isso, eu estava aqui, os irmãos estavam cantando, eu estava dando uma volta aqui, que eu estava arrumando a igreja para a hora que vocês chegassem. E uma pergunta, eu falei, ainda vou fazer essa pergunta, não era o momento, mas eu vou perguntar. Irmãos, será que se o evangelho de Jesus Cristo dependesse da sua vida, será que teria futuro a próxima geração? Será que o evangelho, a mensagem de salvação, dependesse do seu testemunho, da sua vida, a próxima geração poderia ser impactada? Ora, se a nossa resposta é não, parece que nós estamos no caminho errado. Mas alguém vai dizer, mas que é isso, é a graça de Deus, Deus vai salvar. É verdade, Deus vai salvar. Espero que Deus salve você também, porque quem pensa dessa maneira precisa pensar a sua salvação, porque eu não consigo entender isso. Então é para se pensar. Então a gente tem esse momento por finalidade, para Deus visitar o nosso interior, para Deus chacoalhar as nossas escrituras, para apresentar a realidade como nós somos, e aquilo que Deus fez por nós, e o seu amor por nós, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora o Filho de Deus habita em nós, Deus habita em nós, e nós vivemos por meio dele. Então esse é o ponto. E enquanto nós olhamos para essa mesa e nós nos aproximamos dela, que os nossos ouvidos possam estar atentos. Quando você ouvir, ou quando você estender as mãos a esse cálice, que você possa ouvir o Espírito Santo falando no teu coração, que você é falho, que você é pecador, que há uma possibilidade de vida, que você é filho e que você pode mudar de atitude, e isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada.
Eu gostaria de orar, pedir a Deus que nesse momento pudesse sondar o nosso coração, pudesse nos visitar de uma maneira poderosa e pudesse abalar as nossas estruturas. Não sei como você entrou, não sei como você tem vivido, conheço a minha vida, a minha caminhada, e quando eu olho para mim no espelho, é terrível. Que às vezes a gente faz algumas coisas que fala assim, como eu pude fazer, né? Mas é nessa hora que a gente fala: Deus, errei, pisei na bola, tem misericórdia, reconheço, não quero fazer mais. E aí então ele diz assim: olha, só confessa, porque o seu pecado foi pago na cruz. Se você reconhecer, você já está perdoado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas não use essa graça de Deus como um instrumento para poder se distanciar ou pecar contra Deus. Não é o momento, não é dessa maneira. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial, em que o Senhor nos promove, para que a gente possa, Senhor, compartilhar então esse momento da ceia, Senhor. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa tocar, Senhor, os nossos corações. E eu quero, Senhor, me colocar diante do Senhor, clamando, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, que não são poucas, Senhor. E convencido, Senhor, pela Tua palavra, convencido pelo Teu Espírito, eu olho para esses elementos e vejo que o Senhor se entregou na cruz em meu favor, que o Teu sangue foi derramado ali em meu favor, e eu não quero, Senhor, que esse sacrifício para a minha vida seja em vão. Por isso, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor tudo que tenho e sou, e clamar a Tua misericórdia e pedir: Senhor, me socorre e me ajuda nas minhas necessidades, me fortalece, me ajuda na caminhada, me faz com que os meus olhos estejam fitos no Senhor, porque eu sei que se eu tirar os meus olhos do Senhor, eu vou cair. Se eu olhar para as pessoas, eu vou cair. Se eu olhar para o lado, eu vou cair. Se eu olhar para as circunstâncias, eu vou naufragar. Deus, não permita que eu venha sucumbir diante das circunstâncias. Não permita, Senhor, que eu venha cair, Senhor, mas que o Senhor possa me sustentar, o Senhor possa manter-se, Senhor, nessa condição. Então eu oro, Pai, em nome de Jesus, e uma vez então, entendendo, Senhor, que sou pecador e que Teu corpo aqui apresentado, Ele é santo, puro, imaculado, discernindo a comunidade, eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre nossas vidas nessa noite. Pessoas, meus irmãos que vão participar dessa comunhão, pessoas, meus irmãos que vão estar juntamente aqui celebrando, Pai, esse momento, que seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Então, enquanto celebramos, enquanto adoramos ao Senhor, que o Senhor possa se fazer e se manifestar em nosso meio, que assim seja, para a glória do Teu nome. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Enquanto nós estaremos louvando, estaremos distribuindo a ceia, tá bom? Se você quiser se colocar de pé. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor.
Com o irmão que vai participar da ceia foi involuntariamente esquecido, faz um sinalzinho aí, eu vou te levar, tá bom? Senão... Amém. Como disse o Paulo, que recebeu do Senhor o que também vos entreguei, em que na noite que foi traído, Jesus, tendo dado graças, tomou o pão, repartiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Como disse, o que temos nas mãos é um pedaço de pão, ele é material, mas quando nós olhamos há 2000 anos atrás, quando Jesus diz isso aos seus discípulos, o que temos nas nossas mãos é um princípio de misericórdia. Por quê? Porque o castigo que nós teríamos foi dado ao Cristo no seu corpo. O corpo do Cristo recebeu em si o peso do nosso pecado. Então, quando tomamos na mão esse pedaço de pão, nós estamos olhando para os nossos pecados que foram castigados em Jesus. E Jesus diz: todas as vezes que vocês se reunirem, lembre-se disso. Então nós nos lembramos com esse pedaço de pão em nossas mãos, é que o nosso pecado já foi castigado em Jesus, e que nós não receberemos um novo castigo por isso. Isso é misericórdia. Deus usou de misericórdia para conosco. Portanto, em nome do Senhor Jesus,
com esta consciência, discernindo esta verdade, comamos. E o Paulo também diz que depois que Jesus comeu, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança feita no meu sangue. O que temos aqui é que a vida de Jesus foi entregue em nosso favor, em nosso lugar. E o que recebemos aqui é a graça, é o favor merecido. Nós não merecíamos, mas Deus deu o seu Filho em nosso favor. Quando tomamos então esse cálice em nossas mãos, o que vem à mente é a graça de Deus que nos dá a vida. E só temos vida por causa do sacrifício do Cristo. É no sacrifício de Jesus. E agora que discernimos a realidade do vinho, que é a vida, do sangue que é a vida, nós podemos olhar e agradecer a Deus, porque a vida do seu Filho, que se esvaiu, foi derramada para que nós pudéssemos ter vida. Então a ceia é um chamado para a vida, é um chamado para a ressurreição. Talvez você esteja fraco, abatido, cansado, esgotado, que perdeu a esperança. Mas eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, que esse vinho que está nas suas mãos, esse sangue simbolizado nas suas mãos, é um chamado para a ressurreição, é um chamado para a vida. Então olhe para esse vinho como esse chamado que Deus chamando você para a vida, para te dar força, te dar vigor, para que você possa caminhar. Então Jesus nos chama para a ressurreição. Com essa consciência, em nome de Jesus, bebamos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nos dá, de podermos estar aqui, Senhor, neste momento tão especial, de nos lembrarmos da morte, do sacrifício do Teu Filho. Então, Pai, nos abençoe nessa hora, Pai. Nós Te louvamos, e o que eu oro é para que esse momento de comunhão possa ser um momento onde o Teu Espírito possa fluir em nosso meio e possa trazer para a vida. Deus, essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Senhor, chama-nos, Senhor, para a vida. Renova-nos, Senhor. Deus, restaura-nos, Senhor. Deus, opera um milagre. Deus, eu sei que o Senhor tem algo para fazer nesse lugar, nessa noite. Sei que o Senhor pode, Senhor, quebrar cadeias. Eu sei que o Senhor pode romper grilhões. Eu sei que o Senhor pode aquecer corações. Eu sei que o Senhor pode transformar. Que assim seja, Senhor, para a glória do Teu nome. Glorifica Teu nome, Senhor. Restaura lares, Ele restaura famílias, restaura casamentos, restaura, Senhor, relacionamentos, pais e filhos, ó Pai. Restaura a vida, Senhor, no Teu altar. Restaura a comunhão contigo. Ó Espírito Santo, nos renova na Tua presença nessa noite. Glorifica Teu nome, Senhor. Nós, Senhor, nos rendemos a Ti e glorificamos o Teu nome, Pai. E assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que seja assim, irmãos. Só peço para você sentar um minutinho. Acho que tem uma homenagem aí para os pais, tá bom? Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta, mas a sua identidade eu já conheço bem. Pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto amor pra dar.
meu super-herói. Não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói. Não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem. Pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Ah, eu tenho tanto pra falar do meu pai. Essa canção vai te mostrar. Ah, eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai. Essa canção vai te mostrar. Mas tá bom. Orar para que Deus nos dê capacidade de cuidar dos nossos filhos e levá-los e orientá-los no caminho do Senhor. Então orar pelos pais, tá bom? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelos irmãos aos quais o Senhor deu o privilégio de serem pais, mas deu também a responsabilidade de cuidar dos seus filhos e dirigi-los no seu caminho. Então aqui está, Senhor, um privilégio e uma responsabilidade. Nós nos alegramos pelo privilégio, mas sentimos o peso da responsabilidade e pedimos que o Senhor nos capacite a direcionar os nossos filhos nos seus caminhos, que sejamos exemplos a eles e que eles cresçam tementes ao Senhor e que eles possam, Senhor, continuar desenvolvendo nessa caminhada. Nos abençoa, Senhor. Abençoa cada pai, Senhor, dando-nos graça, saúde, misericórdia. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém, tá bom? Joia, já distribuiu, cadê essa Priscila? Já distribuiu aí, Priscila? Ah, pensei que você vai, tá bom. Então enquanto ela vai distribuindo aí, a gente vai acender as luzes. Pode acender para mim? E durante esse cântico a gente vai estar ofertando, tá bom? Vou só fazer assim. Então você que trouxe sua oferta, seu dízimo, a gente vai orar, vai consagrar ao Senhor, tá bom? Pai, mais uma vez oramos, clamando ao Senhor a tua bênção. E nesse momento que vamos ofertar, pedimos a tua multiplicação, Pai, na vida dos meus irmãos, a tua graça, Senhor, naqueles que têm o peso e a responsabilidade de sustentar a tua obra. Glorifica teu nome, Senhor. Deus, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és
pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Aleluia, aleluia. Amém, vamos estar orando. Tem alguns irmãos que estão necessitados, né? Hoje a gente recebeu o recado, a irmã Zudinha está em depressão, né? Entrando em depressão. Os irmãos estão passando dificuldade, estava conversando agora com alguns, né? Então, você que está passando uma luta, dificuldade, orar para que Deus possa visitar agora e operar um milagrão. Primeira coisa, tranquilizando os corações e entrando com providência. Senhor, eu quero mais uma vez clamar ao Senhor. E dessa vez, Pai, interceder por aqueles meus irmãos que estão passando por lutas terríveis. Que estão, Senhor, abatidos, cansados, desanimados. Que estão sendo oprimidos, massacrados, intimidados. Porque o inimigo se levanta para tentar destruir. Mas no poder e na autoridade que nos é dada em nome de Jesus, como igreja nós levantamos, Senhor, contra todo mal sobre essas vidas e repreendemos agora em nome de Jesus. Todo mal sobre a vida, Senhor, dos teus filhos seja repreendida, toda ação contrária seja repreendida, as pessoas que têm sido utilizadas para oprimir, para amargurar, Senhor, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor possa entrar com providência na causa desses irmãos e operar um milagre. Que em nome de Jesus, todo mal seja cessado agora, em nome de Jesus, no poder e na autoridade, Senhor, que nos é dada como igreja. Nós repreendemos toda ação do inimigo, quebramos todo o laço e todo o jugo, e em nome do Senhor Jesus, ordenamos a tua bênção, Pai. Deus, em teu nome, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre cada irmão. Deus, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares, guardando as nossas vidas, nos preparando para uma semana abençoada na tua presença, Pai. Nós assim, agradecido, oramos, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, na tua casa, na tua caminhada, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, tá bom? Graça e a paz.